Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Falar um pouquinho sobre tipos de eletrodos, né? Nós paramos aqui nesse slide na última aula, certo? Falamos rapidamente sobre os tipos de eletrodo, né? Nós temos o de referência e os eletrodos do tipo indicador. E ficou faltando trabalhar melhor, né? A questão do eletrodo de referência, mostrar ele por dentro para você entender. Tínhamos comentado que o eletrodo padrão de hidrogênio não é um eletrodo muito interessante de se trabalhar no dia a dia, de se utilizar como referência. O eletrodo de calomelano está caindo em desuso, portanto nós não vamos falar dele. Vamos pegar o eletrodo de prata, cloreto de prata, ok? Então é ele que a gente vai abrir por dentro para tentar entender e fazer uma analogia com a pilha, beleza? Então vamos lá, vamos para o eletrodo de prata, cloreto de prata. Tá aí, ó. Abrimos ele por dentro, né? Eletrodo de prata, cloreto de prata, ele já vem com potencial de fábrica, né? O potencial dele é 0,197 volts. A semi-reação que ocorre dentro dele é essa daqui, certo? Olha lá, vamos olhar ele por dentro. Então tem aqui um fio que vem lá do equipamento, ó, é um fio de prata que vai até lá para dentro do eletrodo. Ele é vedado aqui e aqui tem uma solução de cloreto de potássio, certo? Aqui, ó, impregnado no fio de prata, você tem cloreto de prata impregnado, né? Cloreto de prata no estado sólido, impregnado, incrustado na plaquinha aqui. Aqui você tem cloreto de potássio sólido, aqui um H saturado com KCl, o mesmo material da ponte salina, olha só que legal, e uma placa porosa. A placa porosa permite o contato com a solução problema, né? Então, ó, a placa porosa permite o contato com a solução problema, o H saturado com KCl permite as cargas irem e virem para lá e para cá, para fechar o sistema, né? E aqui nós temos a solução, ok? Vamos pegar esse eletrodo e vamos jogar aqui para o papelzinho para a gente entender ele melhor. Espera aí, olha lá. Então, antes de olhar ele no papelzinho, olha só. Aqui, se você reparar bem, nós temos todos os elementos dessa semipsela da pilha, né? Então, você tem uma plaquinha, você tem uma solução, né? Uma plaquinha, uma solução, você tem a ponte salina, né? E você tem um fio correndo até o equipamento, ó. Certo? Esse aqui é o eletrodo de calomelano. Ele é a base de mercúrio, é o mesmo sistema que a gente vai mostrar aqui, então eu não vou entrar nele, tá? É muito parecido o sistema. Então, vamos aqui para a folhinha, a gente vai copiar aqui o que está ali para a gente fazer uma reflexão rápida. Olha lá. É importante que você entenda cada parte ali do eletrodo. Então, como é que ele funciona, gente? Ó. Então, aqui, ó, eu tenho um becker com a minha amostra. Ó, tá aqui o becker com a minha amostra. Aqui, ó, tá o eletrodo de prata, cloreto de prata. Olha lá. Tá vedado aqui, vem o fio de prata daqui, né? Tem uma plaquinha. Olha lá. Certo? Aqui, ó, eu tenho KCl sólido. Né? Nós temos aqui, ó, um pouquinho de agar-agar, né? Com KCl. E aqui
uma placa porosa. Então, olha só, a placa porosa permite um contato mínimo entre a solução problema e a ponte salina que está aqui, certo? Incrustado aqui na plaquinha, nós temos a GCl impregnado, certo? Ó, isso aqui vai até um potenciômetro e esse potenciômetro está conectado com outro eletrodo, que é o eletrodo indicador. Isso aqui tudo está mergulhado numa solução, ó. Certo? Beleza? Ó, os eletrodos, hoje em dia, eles... você pega lá o eletrodo para medir pH, eles combinam esses dois sistemas num só. Eles miniaturizam as duas coisas num eletrodo só. Você tem os dois lá, tá? Você tem lá um lugarzinho, um buraquinho para entrar a solução problema lá para dentro, né? Para entrar em contato com solução indicador, com um eletrodo indicador, enfim. Vocês vão ver isso daí lá no vídeo que o tio mostra para vocês, que o tio vai colocar. É uma das atividades que vem para frente. Tudo bem? Então, olha só que legal, gente. Uma coisa que a gente precisa compreender é que toda pilha, eu não sei, eu não lembro se eu já falei isso, se eu não falei, eu falo agora. Toda pilha precisa ter, ó, se eu pego aqui uma pilha qualquer, né, as duas cumbuquinhas, a ponte salina, né, aqui a plaquinha metálica, né, olha lá. Toda pilha precisa ter dos dois lados um sisteminha que é assim, ó. Então aqui eu tenho o Q0 e aqui o Q mais 2, e aqui eu preciso ter o zinco 0 e o zinco mais 2. Eu preciso ter dois lados o par redox, né? Ó, o que é o par redox? É o zinco na forma metálica e o zinco mais 2 desse lado, e do outro lado o cobre na forma metálica e o cobre mais 2. Mas nem sempre o par redox vem dessa forma clássica. O metal e o seu íon, o metal e o seu íon, né? Às vezes isso aqui vem, vamos supor que existisse o zinco mais 1, tá? Ele pode vir assim, ó, o zinco mais 1 e o zinco mais 2. Ó, então toda pilha precisa ter dos dois lados uma substância capaz de oxidar e uma substância capaz de reduzir. Ó, desse lado eu tenho uma substância que se oxida e desse lado, né? E uma que se reduz. Por quê? Porque vai ser nessa diferença de forças que eu vou ter a possibilidade do elétron migrar daqui para lá ou daqui para lá, né? Como o potencial de redução desse sistema é maior do que desse, os elétrons vão migrar daqui para cá. É esse o sentido dos elétrons, né? Então essa entidade vai se oxidar. O zinco 0 vai gerar 2 elétrons e vai se converter em zinco mais 2. Os elétrons chegando aqui, ó, essa entidade que vai pegar, né? Então Q mais 2 vai receber 2 elétrons e vai se transformar em Q0, né? Só que nem sempre vem de maneira clássica aqui, ó, assim, ó, o 0 e o mais 2, o 0 e o mais 3, né? Você pode ter, por exemplo, o zinco mais 1 e o zinco mais 2, né? Esse camarada aqui, ó, é capaz de se reduzir, ó, o NOx cai, se reduz, e esse camarada é capaz de se oxidar. Ó, isso aqui eu acho que não existe, o zinco mais 1, eu, pelo menos nunca vi, né? O zinco nesse estado de oxidação. Mas
O que eu quero que você entenda é isso. Nem sempre a pilha vem bonitinha, do jeito que você está vendo aqui, ó. Ela poderia muito bem vir dessa forma, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é o típico caso aqui do eletrodo de prata, cloreto de prata, né? Você tem aqui, ó, qual que é a semi-reação que está em jogo? A semi-reação é essa daqui, ó, o AgCl sólido impregnado aqui, recebe um elétron e se transforma em Ag metálico mais Cl-. Essa é a semi-reação. Então, o fenômeno da pilha está ocorrendo aqui, ó, no cloreto de prata impregnado na plaquinha. Ó, então, o que acontece? Se o potencial de redução daqui for maior do que o do indicador, o do eletrodo indicador, lá mergulhado na solução, os elétrons vão migrar daqui para cá, ó. E aí o que vai acontecer aqui, ó? A prata que está aqui, ó, na forma mais 1, vai receber esse elétron e vai se converter em prata zero, e vai liberar aí um Cl- para a solução, né? E aí, claro, qual que é a função aqui da ponte salina? Socorrer aqui o excesso de cargas negativas injetando K+ aqui, ó. Tá vendo? Então, K+ vem socorrer aqui. Beleza? Isso pensando que os elétrons vêm lá de fora. Já se o potencial de redução aqui é maior do que daqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo inverso. A prata metálica vai reagir com íons cloreto, né? E vai oxidar, vai liberar o elétron. Ó, então o elétron vai migrar daqui para lá. Então ela vai perder um elétron, vai gerar um elétronzinho para o outro lado. Vai gerar um elétronzinho para o outro lado, né? O elétron vai para o outro lado e a prata no estado, né, positivo, mais 1, vai reagir com o cloreto daqui de dentro e vai ficar fixado na forma de cloreto de prata aqui, certo? A reação vai se dar nesse sentido. E aí a ponte salina de novo vai socorrer, né? Você vai ter a queda de íons cloreto da solução, então o cloreto vai migrar para a solução para socorrer o excesso de cargas positivas que você vai ter aqui, né? Agora, uma coisa que é muito importante o tio comentar é o seguinte: na potenciometria, isso eu coloquei lá no primeiro slide, quando a gente estava refletindo sobre as técnicas eletroanalíticas. Na potenciometria, a amperagem é 0, né? Tudo isso aqui trabalha com passagem de corrente 0. A gente não deixa passar corrente elétrica, né? Isso tem um propósito, né? Ou seja, a gente não deixa a pilha acontecer. Quando eu coloco o eletrodo aqui, ó, o elétron, vamos supor que aqui o potencial de redução seja maior, o elétron dá de querer sair daqui e o potenciômetro somente mede a diferença de potencial entre essa semicela e essa semicela. Tá aqui, que é como se fosse uma altura que a gente viu. Então, mas ele não deixa passar corrente elétrica e não é desejável que ele deixe passar corrente elétrica. Por quê? Porque o que está por trás da potenciometria é correlacionar essa diferença de potencial, ou seja, essa altura está associada com concentração. Eu consigo calcular a concentração do meu analito por essa diferença de altura, essa diferença de potencial. Se eu deixo a pilha acontecer, se a passagem de corrente elétrica ela acontece e eu deixo o negócio acontecer o tempo todo, o que nós já vimos, né? À medida que a pilha vai se desenvolvendo, esse potencial vai aumentando e esse potencial vai diminuindo, né? Então, o que acontece? A diferença de potencial, à medida que o tempo vai passando, vai caindo. Por isso que o carrinho vai fazendo,
não é? O carrinho, quando ele começa a funcionar, a pilha está assim, ó. O carrinho de controle remoto. Aliás, era o meu sonho quando eu era criança. Eu nunca tive um carrinho de controle remoto. Esse é um dos traumas que eu tenho. Sessão terapia. Não, mas é bem isso, né? O carrinho, na hora que você coloca a pilha, a diferença de potencial tá assim. À medida que a pilha vai funcionando, isso aqui vai subindo, isso aqui vai caindo. E aí, o elétronzinho, né? Como ele tá caindo, né? Ele perde um pouco a força de realizar trabalho, né? Ele vai perdendo a capacidade de realizar trabalho, né? Aquela brincadeira do saco do Papai Noel que o tio falou, né? Então, como o potenciômetro trabalha com a correlação dessas alturas com concentração por meio intermediado pela equação de Nernst, né? O ideal é que não haja passagem de corrente elétrica. Então, a ideia é, ele só mede, na hora que eu mergulho, ele mede essa diferença de potencial e não deixa passar corrente elétrica, nem daqui para lá e nem daqui para cá, certo? Gente, tá claro que o tio tá explicando aqui para vocês? Sim? Aliás, cadê minha folhinha, hein? Bom, eu estava explicando, eu já tô nela, né? Eu estava explicando o eletrodo de prata, cloreto de prata. Ficou claro, então? Todo mundo entendeu o princípio? Então, nós temos uma pilha aqui, gente. Nós temos uma pilha, tá? Entre o eletrodo indicador e o eletrodo de referência. Todo mundo entendeu que a pilha é o eletrodo de referência, tem todos os componentes de uma semicela mais a ponte salina, né? Quando eu tenho excesso de cargas aqui também, ó, o agar-agar permite o agar-agar não, a placa porosa permite a passagem de cargas para lá, né, daqui para cá, para socorrer aqui. É claro que isso não se dá de forma prática, porque a pilha não acontece, né? Mas eu preciso da ponte salina aqui para fechar o sistema, para eu conseguir fazer a medida da diferença de potencial. Beleza? Vamos lá ver, então. Espero que vocês tenham entendido aqui a brincadeira. Tipos de eletrodos indicadores. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Nós temos os eletrodos metálicos e os eletrodos de membrana. Então, vamos trabalhar um pouquinho com os eletrodos metálicos, depois eu mostro para vocês o eletrodo de membrana, né? Os eletrodos íon seletivos, que nem sempre são de membrana, né? Existem várias possibilidades, vários tipos, tá? É sempre bom a gente entender, para a gente entender o eletrodo indicador, o eletrodo de referência e o equipamento junto, vamos trabalhar tudo de maneira orgânica. Tá, agora chegou a hora da gente colocar tudo em prática para você entender o que o tio está falando, que a potenciometria nada mais é do que uma pilha ocorrendo, né? E o equipamento medindo a diferença de potencial, certo? Então vamos ver tudo ocorrendo de forma orgânica, por meio de um exercício. Vamos entender como é que o equipamento funciona, como é que ele mede a concentração de uma solução problema. É isso que a gente vai fazer aqui agora, por meio de um exercício. Então tá lá. Quer-se determinar a concentração de íons cobre. Tá aqui íon cobre em solução. Na solução problema, conforme esquema abaixo. Então o que eu faço? Eu coloco um eletrodo indicador de prata, né? E coloco um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Isso aqui conectado num voltímetro, num potenciômetro, certo? Para isso, conectamos o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, que já vem com potencial de mercado 0,197 volts. Ele já tem o potencial dele. Isso aqui gera, né? Isso aqui tem um patamar. Lembra? Cada cuba da minha pilha tem um potencial. Você aplica Nernst nessa cuba, aplica Nernst nessa cuba e coloca os dois potenciais lá e mede a diferença. O equipamento mede essa diferença de altura. Então, para isso conectamos o eletrodo de referência prata, cloreto de prata no anodo e o eletrodo indicador de cobre no catodo, né? Então eu plugo
os dois aqui, ó, um no positivo e outro no negativo, certo? Essa é uma informação importante, gente, porque nós vimos lá atrás, na hora da dedução das fórmulas, que o eletrodo indicador é por convenção o catodo, o eletrodo de referência é por convenção o anodo, né? Se eu troco os fios, eu gero o sinal do potenciômetro ao contrário, com sinal trocado, certo? Então não posso trocar os fios. Aí tem exercício que troca os fios só para dar a leitura com sinal contrário, aí você tem que levar isso em consideração na resolução do exercício, tá? Mas eu não vou ficar fazendo isso aqui agora, mesmo porque a ideia é fazer o exercício para você entender como é que o equipamento funciona de maneira orgânica, no todo, tá? A leitura do potenciômetro deu 94 milivolts. Ó, essa é a leitura que o equipamento deu. Os dados da semi-reação são esses daqui, ó. O potencial do cobre numa condição padrão é 0,339. Muito bem. Pergunta: qual que é a concentração de cobre na solução? Eu nem pus a pergunta aqui, mas essa é a pergunta, tá? Então vamos fazer? Vamos fazer juntinho? Olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos para a folhinha. Olha lá. Vamos para a folhinha, professor. Ai, que lindo, pro. Vixe, a polícia hoje tá pegando aqui. Eu moro do lado de uma delegacia. Estão escutando a sirene? Muito bem, exercício 1. Vamos lá. Então, nós temos aqui o potenciômetro, né? Conectado com o eletrodo de referência e o eletrodo indicador. Tudo isso aqui está dentro de um becker com a solução problema. O resultado do potenciômetro deu 94 milivolts. Foi isso aqui que eu enxerguei. Vamos converter isso para volts, certo? Vamos trabalhar, não vamos trabalhar com milivolt. Vamos colocar isso aqui 0,094 volts. 1, 2, 3, isso. Então esse aqui foi o valor que o equipamento me deu de leitura. Muito bem. O que a gente fez até aqui, meus amores? Olha só. A gente fez o seguinte, ó. A gente deduziu algumas fórmulas, né? O potencial da pilha é igual ao potencial do catodo menos o potencial do anodo. Potencial real, né? Potencial real numa situação real e não numa condição padrão é o potencial do catodo menos o do anodo, certo? O que a gente já falou? Que o equipamento mede esse potencial aqui, ó. Então, esse valor aqui, ó, é esse valor aqui, ó, é o potencial da pilha entre esse e esse. E o que a gente fez, né? A gente, nas brincadeiras anteriores, a gente não aplicou Nernst aqui e Nernst aqui, a gente não fez pela equação global, a gente fez de um lado e de outro. Dá para fazer pela equação global também, mas a ideia é enxergar o fenômeno da diferença de potencial. Então, eu aplico aqui e aqui, certo? E aí, então, não dá para injetar Nernst aqui e aqui, ó. Potencial aqui é igual a potencial padrão menos 0,05916 dividido por 2 vezes log de Q. Aqui é a mesma coisa, certo? Então, como é que fica aqui a brincadeira? O potencial medido é igual ao potencial do catodo, que eu posso trocar isso aqui por essa fórmula aqui, né? Dividido por N vezes log de Q, certo? Aqui, ó, é isso aqui, menos, aqui, ó, menos o potencial do anodo, que eu posso trocar por Nernst, E0 menos 0,05916 dividido por N vezes log de Q. Certo? Muito bem. Acontece que nós vimos
lá nas deduções que, por convenção, a gente chama esse roxinho aqui, que é o potencial de cátodo, de potencial do eletrodo indicador, que é esse aqui. Esse aqui é o meu eletrodo de prata. Opa, já tá. Prata, cloreto de prata. Esse aqui é o de referência. Então, esse aqui, ó, é o roxinho, é esse aqui, né? Que está sendo mergulhado na minha solução problema, que tem uma dada concentração, que está aqui, certo? Agora, esse eletrodo de prata, cloreto de prata, ó, eu não preciso usar Nernst para ele. Não, por convenção, nós já vimos, poderia ser o inverso, mas a convenção é um acordo, ó, vamos fazer todo mundo igual, porque se eu inverto, troca tudo e vai trocar sinal, né? Por convenção, o anodo sempre vai ser o de referência, certo? Sempre vai ser quem vai doar elétrons, teoricamente, né? Mas nem sempre é assim, mas é uma convenção. Então, esse aqui vai ser o potencial de referência. Eu preciso aplicar Nernst nele? Não, gente. Por quê? Porque o eletrodo de prata, cloreto de prata, ele foi fabricado e ele já tem um potencial fixo. Ele foi fabricado lá de modo a que esse potencial aqui, ó, o resultado dessa conta, então tem lá uma concentração certinha, o resultado dessa conta é mais 0,197 volts. Ele já vem pronto de fábrica com esse potencial, mas ele é o meu referencial, né? Aqui, ó, na reta eu vou tomar ele 0,197, ela é a minha referência, né? O outro, que é o roxinho, a hora que eu inserir os dados, ele vai dar um negocinho aqui, ó, e o equipamento mede essa diferença de altura, que é o 94. Estamos entendendo o problema, não estamos resolvendo, tá? Estamos entendendo ele fisicamente, beleza? Então, vamos equacionar aqui a brincadeira. Então, potencial medido é igual ao potencial padrão menos, vamos simplificar o 005916 por 0,03, fica melhor, né? 003 não, 006 dividido por N vezes log de Q menos, a gente vai trocar toda essa equação por 0,197 mais 0,197 volts. Muito bem, então esse lado aqui, que é o eletrodo de referência, você nunca usa Nernst para ele, você usa o dado do eletrodo, que já vem de fábrica. Então a equação fica mais simplificada, né? Mas essa é a lógica que está por trás, eu aplico o Nernst dos dois lados, é que aqui o Nernst já vem com o resultado pronto. Potencial medido é igual. O potencial na condição padrão vem do meu analito que eu estou analisando. Quem que é o meu analito? O Q mais 2, o cobre, né? Mais 2 elétrons dando Q0. Isso aqui tem um potencial padrão, né? Que o problema me informou, que é 0,339 volts. Ó, essa semi-reação, né? Essa semi-reação de redução, numa condição padrão, é 0,339 volts. Então, esse valor eu injeto aqui, ó, 0,339 volts. Menos, qual que é o N da minha reação? É o número de elétrons envolvidos. Qual que é? 2 elétrons. Então, fica 0,06 sobre 2, vezes log. Qual que é o Q? O Q são as concentrações da minha reação envolvida. O meu analito é esse aqui, ó. É o cobre, né? É o Q mais 2, na verdade, né? Ele está na forma aquosa, né? Vamos dar o Q para essa semi-reação? Q é igual concentração de produto, o produto é o Q0, elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de reagente, Q mais 2 elevado à primeira potência. Aqui é 1, né?
Ó, esse 1 veio daqui, esse 1 veio daqui. Equilíbrio químico, certo? Muito bem, esse camarada está no estado sólido, então ele não entra na equação de equilíbrio. Eu coloco ele como sendo 1. Então, qual que é o meu Q? O meu Q é 1 sobre concentração de cobre elevado à primeira potência. Vamos injetar isso aqui lá? Olha lá. 1 sobre concentração de cobre elevado à primeira menos 0,197. Gente, ó que legal. Esse potencial o equipamento me deu, que dá 0,094. Certo? É igual. Que bagunça que eu estou fazendo aqui, hein? Ó, 0,339 menos, já vou fazer essa conta, 0,03 vezes log de 1 sobre, ó, vamos chamar a concentração de cobre de X, certo? É a concentração do meu analito de interesse, menos 0,197. Ah lá, galera, o que eu tenho? Ó, eu tenho uma equação, né, com apenas uma incógnita. Se eu isolar a incógnita, eu acho a minha concentração. É isso que está por trás. Só que assim, tá dando 32 minutos daqui a pouco, eu vou parar o vídeo, eu vou continuar a resolução desse exercício a partir daqui. Tá bom? Beijo, beijo e até daqui a pouco.